Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com você uma pergunta que eu recebi aqui. Olha essa situação. Eu cuido do meu pai aposentado, ele está com a idade bastante avançada e agora ele está com Alzheimer, não consegue mais reconhecer as pessoas, não consegue mais ir ao banco sozinho, fazer o saque do seu benefício, mesmo indo acompanhado ao banco, é complicado porque ele não sabe fazer, ele esquece das pessoas, ele muitas vezes esquece quem ele é, não fala o próprio nome, então a gente fica com uma situação bastante delicada e eu não estou conseguindo fazer o saque da aposentadoria lá no banco, né, o saque do benefício do INSS, no caso uma aposentadoria, não consigo fazer o saque desse benefício no banco e fica bastante complicado a situação financeira, porque ele tem que comprar muitos medicamentos, muitos remédios aí durante o mês. Como que a gente resolve essa situação? Então, é bastante comum, né, com a avançada da idade, que as pessoas comecem a ter vários tipos de limitações, seja ela decorrente de saúde física, né, assim, diretamente, que ela não consegue mais se locomover sozinha, não consegue ficar em pé, algo desse tipo, seja em relação à sua saúde mental, né, vai desenvolver doenças ali do aspecto psicológico e ela não consegue mais discernir as coisas que está fazendo, não consegue mais reconhecer as pessoas, não consegue mais ir ao banco, né, não consegue mais realizar contratos. Isso é muito comum, principalmente quando a gente vai tendo uma idade mais avançada. E aí, normalmente, como é o caso dessa pergunta que chegou para a gente, termina que ou o esposo, né, ou a esposa cuida da pessoa nessa situação, ou algum filho. Só que esse filho ou esse esposo, né, essa esposa, não tem autorização no banco para realizar o saque do benefício. E aí a gente fica numa situação bastante delicada. Como que resolve isso? Algumas pessoas costumam ir ao cartório e fazer uma procuração pública, né? E termina ficando aí com um prazo de um ano conseguindo fazer a movimentação. Mas essa não é a solução mais adequada, tá? Até porque uma pessoa que está já nesse estado, que já se encontra nesse estado de não ter discernimento das coisas que estão acontecendo, ela não pode mais emitir uma procuração. Então, as famílias terminam procurando um dia aí que esse idoso não está tão atordoado, que ele teve uma melhora no seu comportamento, né? Algumas oscilações, algum tipo de doença terminam gerando algum tipo de oscilação no nível de consciência desse idoso. Eles aproveitam essa situação, vão ao cartório para essa procuração. Como eu disse, não é a medida adequada. O que tem que ser feito é um processo que chama de processo de interdição. Algumas pessoas ficam muito receosas, né? Elas não querem ter eu diria assim, esse encargo, né? De dizer que interditaram o próprio pai, que entraram com uma ação para dizer que o pai ou que a mãe não pode mais fazer as coisas. Então termina sendo um peso muito grande aí para os filhos. Mas esse é o procedimento correto. Entrar com ação de interdição, a gente vai informar para o juiz a situação que esse idoso se encontra, que ele não está conseguindo realizar os atos comuns da vida civil, né? Ele não consegue realizar contrato, ele não consegue ir ao banco realizar o saque do seu benefício, ele não consegue reconhecer as pessoas, e aí, por causa disso, a gente precisa que essa pessoa seja interditada e que seja nomeado um curador. No caso, normalmente, é o próprio filho que cuida desse idoso, ou então a esposa, né, o marido que está cuidando dessa pessoa, que vai ser nomeado ali como curador. Tá bom? O que precisa para essa ação? Além de apresentar essa petição, é importante apresentar todos os laudos médicos que demonstram, né, que para que fique bem caracterizado e bem demonstrado que o idoso realmente está nessa situação em que ele não pode mais exercer os atos da vida civil. E aí que ele precisa de auxílio, que ele precisa que alguém esteja realizando isso para ele, né? Porque ele está vivo ainda, ele não faleceu, mas ele não consegue realizar os atos. Então ele precisa que alguém administre o seu benefício, que alguém tome conta de comprar os remédios, que alguém administre o seu patrimônio, se ele tiver um carro, por exemplo, uma casa, né? Alguém precisa cuidar de toda essa situação. E o que a lei prevê é que vai ser um curador nomeado pelo juiz. Então a gente vai fazer a petição,
vai informar para o juiz: o fulano de tal, aposentado, beneficiário do INSS, assim assado, não consegue mais exercer os seus atos da vida civil, preciso que ele seja interditado, que seja nomeado curador fulano de tal, que normalmente é quem cuida dele. Então, está aqui a documentação e requer autorização lá para realizar o saque dos benefícios, né? O juiz vai analisar essa documentação e, normalmente, se defere uma tutela de urgência, tá? Vai depender muito da análise documental, de quais documentos foram apresentados ali no início do processo judicial. Também vai ser ouvido o Ministério Público nesse tipo de ação, e aí o juiz pode pedir uma perícia ou até mesmo uma inspeção judicial. Breno, qual que é a diferença entre uma perícia e uma inspeção judicial? Na perícia, né, ele vai passar por uma avaliação médica. Então, o médico vai analisar a documentação, vai analisar a pessoa, se for o caso, vai até na própria casa da pessoa, né? Ou então uma inspeção judicial em que o próprio juiz analisa ali a situação da pessoa. Então, vai ver ali a casa, vai ver onde que a pessoa reside, como que ela está sendo cuidada, né? Quais são as reais condições dela, e depois defere a tutela, né? Defere a curatela, e aí é esse curador que vai passar a administrar os bens desse aposentado. É importante lembrar o seguinte: para realizar saque, né, de qualquer valor em conta, é necessário que se tenha autorização judicial. Então é muito importante informar para o juiz que você vai administrar o benefício previdenciário, tá certo? Para que você possa realizar os saques desses benefícios mês a mês. E caso exista algum tipo de patrimônio que você precise realizar, venda, essas coisas também depende de autorização judicial. Normalmente, o próprio juiz manda fazer essa observação ali no termo de curatela, para evitar que tenha a dilapidação patrimonial que a gente chama, né? Para evitar que a pessoa saia vendendo todos os patrimônios e gastando dinheiro sem ter nenhum cuidado com o idoso, sem ter nenhum cuidado com a preservação desse patrimônio. Muito importante lembrar também que quem é nomeado curador pode ser chamado a prestar contas de como tem gasto o dinheiro da aposentadoria, pode ser chamado a prestar contas de como que tem administrado os bens desse curatelado, né, dessa pessoa que foi interditada, desse aposentado. Então é muito importante que a partir do momento que você recebe o termo de curatela, que você passe a anotar todos os gastos e também aguardar os comprovantes de todos os gastos que são realizados, tá certo? Última observação, também muito importante, porque senão você não vai conseguir realizar o saque do benefício na agência bancária. É necessário cadastrar esse curador, esse representante legal. Então você vai entrar lá no Meu INSS, vai procurar a opção cadastrar novo representante legal, tá certo? E lá você vai inserir, vai dizer qual o número do benefício, né? Você vai procurar dentro do próprio Meu INSS, você vai procurar qual o número do benefício da aposentadoria dessa pessoa, você vai informar e você vai juntar os documentos do aposentado, os seus documentos e o termo de curatela, tá bom? Muito rápido, o INSS já resolve essa situação e já lança o seu nome como sendo o administrador, como sendo o representante legal desse aposentado. Depois disso, basta ir ao banco que você vai conseguir fazer o saque normalmente desse benefício, dessa aposentadoria. E lembrando mais uma vez, como eu disse, é importante anotar os gastos e guardar todos os comprovantes para que você possa fazer a prestação de contas, certo? Se eventualmente o Ministério Público convocar para você para fazer uma prestação de contas, se o juiz te chamar, se algum membro da família, né, achar que você não está administrando muito bem aí a aposentadoria dessa pessoa, ele pode pedir uma prestação de contas e aí você tem toda a documentação para comprovar que tem gasto realmente ali em favor desse aposentado, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema de hoje ou sobre qualquer outro tema, se você tem alguma sugestão de pauta, deixa aqui nos comentários para que a gente possa fazer os esclarecimentos ou produzir novos conteúdos aí com base nas suas sugestões. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar sempre
por dentro aí dos seus direitos. Compartilhe também esse conteúdo para que ele possa alcançar o maior número de pessoas e ajudar aqui o crescimento do canal. Forte abraço, até o próximo vídeo.